Quero dar boa noite para todos, boa tarde para os que estão no Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala virtual. É com muito carinho que nós recebemos todos e com carinho imenso, né, mais uma vez, o nosso irmão Jacobson, que vem falar sobre esse tema, né, da mediunidade, nessa série que o SES programou, de palestras com diferentes temas relacionados à mediunidade. E hoje, então, o nosso tema é obsessão e desobsessão. Então, nós vamos fazer a nossa prece com a nossa querida Cléo e depois a palavra é do Jacob. E elevando os nossos pensamentos, primeiramente a Deus, nosso Pai, agradecidos que somos pela oportunidade do aprendizado. Nos reunimos aqui a Jesus, esse amigo que vem sempre ao nosso encontro. Ele que nos disse que onde duas pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali ele estaria. Assim, Mestre, nós te acolhemos, nos colocamos aos seus pés para ouvir as suas mensagens de amor. Que os nossos corações possam assim estar abertos para o aprendizado da noite. Que possamos colocá-lo em prática, Senhor, em nossas vivências. Que saibamos tirar o ensinamento que nós necessitamos para as nossas vidas, para que possamos partilhar com os nossos familiares em nossos lares, em nossos trabalhos, com os nossos amigos, mas sobretudo, Mestre Jesus, que aprendamos a vivenciá-lo com aqueles que ainda nós amamos menos. Mestre, o seu amor vela por toda a terra, que cada ser que nela caminha possa sentir a sua energia amorosa neste momento, que sintam-se acolhidos em seus braços, que tenham seus corações consolados e que a sua fé e a esperança possam ser renovadas através dessa energia de amor que toca a terra inteira, iluminando-nos e nos protegendo. Agradecemos aos benfeitores que nos orientam, que nos protegem sob o seu comando. E te pedimos, Mestre Jesus, o auxílio para o nosso irmão Jacó, para que ele possa nos trazer, assim, as suas palavras de amor. Com a sua permissão, Mestre, iniciamos então a palestra da noite. Sê conosco, divino amigo, agora e sempre, que assim seja. Bom, quero então, mais uma vez, agradecer a União dos Centros Espíritas, a União de Centros de Estudos Espíritas na Suíça, um convite muito simpático da nossa querida amiga, irmã Silvana, para tratarmos do tema obsessão-desobsessão. Agradeço o acolhimento carinhoso de todos que estão presentes aqui nessa sala virtual. Muito carinhosamente quero agradecer a presença da nossa querida amiga Jussara Corgond e de seu esposo João, dos Estados Unidos. Jussara, que é a atual secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, que está numa fase muito bonita de trabalho. Parabéns a ela e a toda a sua equipe. A perfeita compreensão do que é obsessão é essencial para o
os procedimentos desobsessivos. A obsessão foi um fenômeno identificado por Allan Kardec e que veio responder a dramas humanos de grande complexidade e que até então, à época, não se tinha uma verdadeira compreensão, que seria a ação perniciosa dos espíritos sobre os encarnados. Allan Kardec faz estudos importantíssimos na Revista Espírita, tratando do tema obsessão, mas numa síntese, e diríamos até uma síntese apertada, ele mesmo assim o diz, ele trata do assunto da obsessão no livro dos médiuns, em que ele faz todo uma estruturação desse fenômeno e do modo de se proceder à desobsessão. Antes da publicação mesmo de O Livro dos Médiuns, Kardec já tinha uma noção muito clara que a obsessão espiritual era um fenômeno que atingia todas as pessoas, porque se refere a um contato desequilibrado psíquico entre mentes. Todas as vezes que nós temos pensamentos perturbadores, persistentes, ele utilizou para esse evento, esse fenômeno, a palavra obsessão, que nós precisamos incluir atualmente a palavra espiritual, para fugirmos do viés da psiquiatria tradicional. Então, no livro dos médiuns, quando ele estuda a obsessão, ele começa o capítulo, pelo menos em tradução brasileira, mas na tradução francesa, em outras línguas, a frase que Kardec coloca é de que a obsessão é um dos grandes obstáculos ao exercício da prática mediúnica. Como Kardec começa o estudo em O Livro dos Médiuns, falando da obsessão e relacionando-a à prática mediúnica, aqueles que ficam presos a essa definição inicial do codificador e não se atentam para todo o desenvolvimento do estudo que ele faz no próprio Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, as pessoas costumam imaginar que a obsessão é um fenômeno que atinge apenas médium ostensivo, ou seja, aqueles que têm uma capacidade mais dilatada de percepção dos espíritos, de intermediação através da psicografia ou psicofonia. Então, que a mediunidade, que a obsessão estaria ligada à mediunidade em si. Chegam muitos a dizer que a obsessão não atinge a generalidade das pessoas, porque a maioria das pessoas não são médiuns. Esse é um grande engano que se comete. Kardec, no próprio Livro dos Médiuns, vai dizer que a obsessão é um fenômeno generalizado, porque a mediunidade é uma faculdade humana. É uma faculdade inerente à estrutura psíquica de cada um de nós. É faculdade. Ao lado da visão, da audição, do tato. E dessa forma, nós somos seres mediúnicos por natureza, porque estamos continuamente conectados e contactando com outras mentes. Nós podemos dizer que nos alimentamos de pensamentos. Para muitos de nós, talvez apenas 1/4 dos pensamentos que nos permeiam a mente durante um dia são propriamente nossos. A maioria dos pensamentos que captamos são pensamentos externos, que nos atingem decorrentes de afinidade, de sintonia. Tanto é assim que Allan Kardec, na questão
459 de O Livro dos Espíritos, ao indagar se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, e os espíritos responderem a Kardec que eles influenciam muito mais do que nós imaginamos, que o comum são eles nos dirigirem, isso demonstra a complexidade do pensamento humano e da mescla que, na verdade, existe na nossa psique de pensamentos nossos com pensamentos que nos são sugeridos. Até o ponto de nos dirigir, isso é muito sério. Quem está nos dirigindo? Seria de se indagar. Então, muitas pessoas consideram a resposta dos espíritos verdadeira, mas não a relacionam com a definição de Allan Kardec quando ele diz que médium é todo aquele que sofre a influência dos espíritos. Então, a faculdade mediúnica, ela é genérica. E essa peculiaridade humana de intercâmbio psíquico é que faz com que nos sintonizemos com entidades de naturezas as mais diversas, dependendo das nossas tendências, das nossas aptidões, dos nossos anseios. Então, nós poderemos contactar com espíritos elevados ou com espíritos inferiores. Todas as vezes que nós entramos em contato com os espíritos, psiquicamente falando, fora do fenômeno ostensivo, segundo Allan Kardec, nós estamos num ato mediúnico. É por isso que somos médiuns. Então, nós vamos considerar, a partir da questão 459, que nós vivemos sob influência contínua dos espíritos, sim. Então, vivemos num ato mediúnico permanente, sim. Porque todas as vezes que nós reproduzimos o pensamento de um espírito, estamos sendo médiuns. Independente da forma de manifestação ou de exteriorização desse pensamento do espírito, que pode ser numa sessão mediúnica, numa psicografia, pode ser através de uma evidência, ou pode ser sutil, como uma intuição, uma inspiração. Se me surge uma intuição e eu falo no dia a dia, conversando com a minha família, no meu trabalho, e eu reproduzo o pensamento de um espírito, eu estou, neste caso, por isso mesmo, sendo médium. Essa é a definição de Allan Kardec. Estudos que ele desdobra em A Revista Espírita, seus diversos volumes. Então, nós precisamos, para entender obsessão, ampliar o conceito da própria mediunidade como faculdade psíquica humana de intercâmbio de pensamentos. Se eu não considerar assim, eu ainda vou ficar com a visão reducionista de que a obsessão é um problema de médium. E, na verdade, não é. De médium ostensivo. É um problema, na verdade, que atinge a humanidade inteira. E por que a obsessão tem atingido a humanidade inteira? É um fenômeno pandêmico. Há uma verdadeira pandemia obsessiva. Interessante observar que a obsessão decorre da evolução humana. Parece contraditório o que nós estamos dizendo, mas não é. Nós estamos evoluindo a faculdade mediúnica. Todos nós, um dia, seremos médiuns, com uma clareza de percepção maior do que temos hoje do pensamento dos espíritos. É a faculdade que vai se generalizar, a intuitiva. Isso decorre da evolução. Querendo ou não, nós vamos desenvolver a faculdade mediúnica porque ela decorre, ela é inerente a todos os nossos potenciais psíquicos, como
a cognição, não é? O ato de refletir, de meditar. Dentro desse conjunto todo de potenciais psíquicos, nós vamos desenvolver o intuir. A intuição, que já era percebido até mesmo por pedagogos no passado, como Pestalozzi, e que foi amplamente utilizado por Allan Kardec na obra da codificação, a intuição. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais sensíveis ao mundo espiritual. Mas qual a faixa de espírito nós estamos abordando em primeiro lugar? A dos espíritos iguais a nós, inferiores. Porque para atingirmos a esfera dos superiores, nós precisamos fazer um esforço psíquico, pela oração, pela mudança de comportamento, pela colocação da alta moralidade nos nossos conceitos, nas nossas atitudes. Enquanto nós não fazemos isso, nós entramos em contato, sim, com o mundo espiritual, mas com a esfera inferior, uma dimensão mais inferior, próxima à nossa condição. Por isso ficamos obsidiados. Por isso nós precisamos estudar muito a questão da mediunidade e dessas interferências para que nós possamos debelar a obsessão que um dia desaparecerá da Terra quando o planeta Terra evoluir. Aí não haverá mais obsessão, como não existem obsessões em planetas superiores. A obsessão é uma realidade de planetas inferiores, como o nosso, de provas e de expiações. Allan Kardec, feitas essas considerações, ao pontuar então que a obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas, aí ele já está colocando a questão do fenômeno obsessivo, retirando a liberdade do indivíduo, porque é um domínio. Isso está no item 237 de O Livro dos Médiuns. Porque a obsessão é domínio. Enquanto nós estamos na faixa da influência, ainda não há obsessão. Todas as pessoas podem sofrer influência de espíritos, inferiores ou superiores. Estamos falando da obsessão, vamos falar dos inferiores. Todas as pessoas podem sofrer esse tipo de influência. Mas não quer dizer que todos nós ficaremos obsidiados, ou perderemos o autodomínio. Porque isso vai depender da nossa sintonia, da aceitação dos pensamentos que nos são sugeridos. Porque no momento em que eu oponho uma resistência, já não há domínio. Há assédio, mas não há obsessão. Então nós podemos dizer que muitos de nós sofrem assédio obsessivo. Fica obsidiado se entrar em sintonia. E aí Kardec vai colocar que a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, a palavra obsessão foi a expressão que ele encontrou para designar esse fenômeno de interferência psíquica de um pensamento em outro. Normalmente, interferência mórbida, dominadora, cerceadora. É um fenômeno que foi chamado de obsessão, como poderia ter sido chamado por qualquer outra expressão. Kardec, assim, a designou por causa dos característicos desse fenômeno, que é a insistência, a persistência, a repetição, e que o indivíduo fica numa compulsão, daí a obsessão, que mais tarde a psiquiatria adotaria ou observaria, que as pessoas compulsivas, que se fixam em determinado pensamento ou condição e repetem aquele ato insistentemente, estão em estado de obsessão. Não é? Naturalmente, não reconhecendo a obsessão espiritual. Mas as compulsões obsessivas, elas têm esse característico da repetição, da insistência, da persistência. E é exatamente o que acontece com o pensamento do espírito.
Por isso a palavra utilizada por Allan Kardec é muito adequada, porque são pensamentos que se repetem, que persistem, que bate e volta. E o indivíduo vai, com o tempo, tendo dificuldade para sair desses circuitos fechados de pensamentos que se repetem. Hoje, a neuroanatomia ou neurofisiologia tem mostrado que quando nós temos um pensamento que se repete insistentemente, surgem os chamados circuitos neuronais, em que aquela ideia ela vai circulando, não é, a partir do sistema límbico para o córtex, sobretudo o frontal, e aí essa ideia que vai e volta, ela vai criando como que caminhos que depois o indivíduo tem dificuldade para sair. É como se nós percorrêssemos uma trilha e aquela trilha fosse aprofundando tanto que depois se tornasse uma vala e a gente não conseguiria sair com facilidade dessa vala psíquica criada pelas ideias repetitivas. Kardec, então, diz que é um fenômeno com inúmeras variedades. Nós podemos dizer que a obsessão varia de indivíduo para indivíduo. Quando ele coloca obsessão simples, fascinação e subjugação, foi no esforço de classificação do cientista, do pesquisador Allan Kardec, para, ao qualificar, ao identificar, poder melhorar o estudo. Mas ele explica que a obsessão simples, ela tem variações. O indivíduo pode sentir a presença de um espírito que lhe importuna. Mas se ele desviar o pensamento, se ele fizer um esforço de resistência às ideias que estão repetindo na mente dele, de ódio, de vingança, de mágoa, de ciúme, de rancor, desejo de falar mal das pessoas, persistência em ver o lado mal das situações, idealizações negativas de crimes, de ódio, de suicídio. Essas ideias, quando batem e são perfeitamente afastáveis, o indivíduo estaria num processo de obsessão simples, que ele conseguiria vencer essa presença inoportuna. No entanto, se ele não conseguir sozinho, ele precisaria da assistência de terceiros, em que o espírito seria trazido a uma sessão mediúnica, a uma reunião mediúnica, e ali esclarecido. Seria um dos pontos da desobsessão. O segundo aspecto da desobsessão que coloca Allan Kardec para esse caso seria os passes, a água fluidificada, a recomposição energética do indivíduo, para que com mais energia ele pudesse, sozinho, repelir o pensamento, afastar o pensamento repetitivo. E também a mudança no seu comportamento daquilo que atrai a ideia obsessiva ou a presença inoportuna da entidade. Seriam aqueles elementos predeterminantes da atração do convivente espiritual, que se torna inoportuno em determinado momento, foi convidado pelo indivíduo a conviver com ele. Por isso nós tratamos a obsessão como um condomínio espiritual, em que os dois começam a dividir pensamentos e emoções. É um condomínio. E para afastar o convivente desagradável, é necessário que o indivíduo modifique o seu foco de interesses na vida, o modo de ser, o modo de agir. E aí entram os valores do Evangelho de Jesus. Sem a evangelização do indivíduo, ou seja, sem a transformação psíquica e uma vontade firme de não reincidir nos mesmos erros, se ele não fizer uma ruptura brusca dos circuitos neuronais, das ideias repetitivas, ele não se livra da obsessão.
Porque a causa está nele. O outro é um convidado. Então, afastada a causa, o convivente perde o interesse. Então, a obsessão simples se dividiria em duas. Aquela que o indivíduo venceria a influência ou a persistência do pensamento obsessivo pela própria vontade e esforço, ou aqueles que seriam esclarecidos em reuniões mediúnicas e que o indivíduo necessitaria do passe e do aporte do Evangelho para a revisão dos seus valores íntimos e assim se livrar da faixa obsessiva. E o segundo tipo, ou segundo grau de obsessão, seria a subjugação, que Kardec divide em 3. A fascinação, a subjugação física e a subjugação moral. A fascinação está no rol das subjugações, porque nesse estado o indivíduo perde totalmente o bom senso, a lucidez, a razão. O espírito cria nele uma ilusão. O espírito cria nele uma ideia que ele acredita, o fascínio, o deslumbre. Então ele passa a acreditar em coisas absurdas. Se ele é um médium, em sessão mediúnica, ele psicografaria, por exemplo, uma mensagem ridícula e acharia que aquilo seria proveniente de um espírito elevado. A fascinação é muito perigosa, porque o indivíduo não se aceita obsidiado. Daí a palavra utilizada por Kardec, o fascínio, que é o engodo, a ilusão, a sedução que o espírito cria, sobretudo em valores que o indivíduo não tem. E ele se acha, então, correto, coerente. Médiuns fascinados têm muita dificuldade de fazer a avaliação das próprias mensagens que recebe. Por isso, nenhum médium pode trabalhar sozinho. Ele precisa estar engajado num grupo de pessoas muito maduras. E o grupo permanecer estudando, não perdendo a crítica, a boa crítica, a razão. Porque tanto o médium quanto todo o grupo mediúnico podem ficar fascinados. A fascinação não é um evento que atinge apenas o médium, mas o grupo. Então nós vemos grupos inteiros fascinados, que criam ideias e sistemas próprios, inclusive práticas mediúnicas particulares, que conflitam com o pensamento de Allan Kardec e chegam a dizer que Kardec está, por exemplo, superado. São alguns dos argumentos que se utiliza para desviar o foco de atenção do estudo das obras organizadas por Allan Kardec, todo o acervo que se constitui a doutrina espírita, porque assim essas pessoas ficam dominadas por espíritos mistificadores, enganadores, que querem retardar o progresso do indivíduo. Então a fascinação, ela é muito perigosa. Kardec, ele diz que a fascinação é um tipo de obsessão que tem muita dificuldade de ser debelada. Ele diz que uma das formas que nós temos de desobsidiar o indivíduo fascinado seria levá-lo ao estado do estado de fascinação para o nível de obsessão simples. É muito interessante essa colocação dele. Kardec menciona que se isso não for feito, o indivíduo não se livra do obsessor, porque ele não se aceita obsidiado.
Então ele não aceita ajuda. Ele acredita nas ideias que ele foi, com o tempo, hipnotizado e convencido de que essas ideias são as melhores. Kardec dá um exemplo na Revista Espírita de um rapaz que psicografava coisas absurdas. Certo dia, o rapaz recebeu, entre aquelas mensagens absurdas todas, um recado do pai. Disse: procure o senhor Allan Kardec, que ele te auxiliará. E o rapaz humildemente foi. O rapaz estava completamente fascinado, achando que as mensagens que ele recebia eram de alta sublimidade e de grande valor científico. Kardec diz que eram mensagens ridículas, com heresias científicas absurdas. Mas o rapaz o procurou. E ele, então, começou a instruir o rapaz, inclusive a colocá-lo no trabalho, ensinando, da mediunidade, ensinando a diferenciar. O rapaz continuou obsidiado por um tempo, mas já acessível às orientações de Kardec. Kardec diz também que conseguiu para ele uma ocupação, um trabalho profissional, que o ocupasse a mente, e assim ele não ficasse tão ligado àquelas psicografias. Então, nesse exemplo, mostra a desclassificação de fascinação, do grau de fascinação para o grau de obsessão simples. O rapaz ficou sob orientação de Kardec por muito tempo. Mas como ele já estava acessível, embora ainda obsidiado, percebeu-se que ele saiu do grau de fascinação e caiu para a obsessão simples, para depois sair da obsessão. O rapaz acabou se livrando com o apoio de Allan Kardec. Então, no momento em que o indivíduo se abre ao diálogo, estando fascinado, em que ele aceita uma orientação, uma sugestão, um apoio amigo, ele ainda estará sob domínio da entidade, estará obsidiado. Mas saiu do grau de fascinação para o grau de obsessão simples, e aí já mais um passo para se livrar da obsessão. Os outros dois graus estudados por Allan Kardec, a obsessão moral e física, ele se refere às consequências da obsessão na psique do indivíduo, que podem levá-lo a transtornos mentais ou a enfermidades físicas. Daí a expressão subjugação física e subjugação moral. A moral é a psíquica. Então, muitas pessoas, por causa da presença do obsessor e das ideias repetitivas do obsessor, ele pode desenvolver um transtorno mental. Ele pode ficar com enfermidades psíquicas. O espírito Dias da Cruz, através da psicografia de Chico Xavier, num livro chamado Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que foram mensagens recebidas pela psicofonia de Chico, não foram mensagens psicografadas, faz uma abordagem muito interessante e inovadora no capítulo da obsessão. No caso da obsessão, tipo, não é, ou graus de subjugação psíquica ou física, ele explica que o obsessor é um indutor que causa no indivíduo reações psíquicas e físicas. Então, o espírito induz a pessoa a pensar como ele quer, um processo hipnótico, por isso subjugação. Nesse caso, o indivíduo, captando o pensamento enfermiço, por exemplo, de tristeza, de depressão, estados de ansiedade, essas ideias induzidas
vão causar, ao longo do tempo, enfermidades perfeitamente diagnosticáveis pelos profissionais de saúde. Querendo dizer que o indivíduo pode não ser um portador, por exemplo, de um transtorno de ansiedade generalizada. Mas ele poderá, no início da interferência psíquica, apresentar traços de ansiedade. Então, ele poderá buscar um psiquiatra, por exemplo, e deve sempre fazer isso, e o médico vai verificar que ele está num estado ansioso, mas ele não tem um transtorno de ansiedade generalizado como componente da sua estrutura psíquica, né? Estaria num período de ansiedade, que às vezes é muito comum na vida de todos nós, por causa de um estresse, por causa de um problema doméstico, por causa de um problema econômico, a pessoa pode ficar ansiosa, preocupada. Então, o espírito, induzindo o indivíduo a ficar cada vez mais ansioso, aquilo que era no início uma doença fantasma ou uma doença passageira, torna-se um transtorno mental. E aí, se ele não se cuidar, ele poderá ficar completamente prejudicado nas suas relações sociais, por causa do transtorno de ansiedade que vai se generalizar na vida dele. Aí ele desenvolve o pânico, ele desenvolve o medo, ele desenvolve ideias suicidas ou isolamento. Então, o obsessor, ele não instala no indivíduo o transtorno mental, mas ele induz o indivíduo a desenvolver o transtorno mental. Pode desenvolver até mesmo a esquizofrenia, um transtorno bipolar, em função dessa persistência indutiva do obsessor. Assim como a subjugação física, que seria a psicossomatização. No início, o indivíduo passa a ter dores, por exemplo, no estômago, induzido pelo pensamento do obsessor. Ele pode ter uma arritmia cardíaca. Ele pode ter uma alteração na pressão arterial. Mas, se isso não for debelado, esses estados de alteração fisiológica, se o indivíduo procura, por exemplo, um médico e faz exames no primeiro momento, é muito provável que não vá se encontrar nenhuma causa para a dor do estômago, a arritmia cardíaca, a alteração da pressão arterial. Mas com a ideia repetida, induzida pelo obsessor, a própria mente do indivíduo vai bombardeando as células de pensamentos enfermiços, deletérios, a tal ponto de alterar o metabolismo celular, e aí, nesse caso, pode, com o tempo, surgir o tumor, surgir o enfraquecimento do músculo cardíaco, e aí ele ter uma insuficiência cardíaca, uma arritmia perfeitamente diagnosticada, causada por indução obsessiva. Então, não foi propriamente o obsessor que instalou o tumor, mas ele induziu o indivíduo. E a mente é que comanda todo o funcionamento biológico. Nós temos os chamados sistemas simpáticos e parasimpáticos, que são automáticos, o que dão funcionamento automático do organismo. Mas a medicina psicossomática já mostrou que, na verdade, esses sistemas são alteráveis pelo pensamento. E na visão espírita,
quem determina o funcionamento do sistema nervoso autônomo é a mente do espírito. Então, nós poderíamos dizer que a nossa mente se biparte em duas funções precípuas. Uma de cognição, de lógica, essa de conversação, de relacionamento, não é? O próprio pensamento contínuo em que a gente está conversando, raciocinando, enfim. O pensamento consciente. Mas existe um outro nível de comando psíquico que é involuntário em nós, que determina todo o funcionamento do organismo. É a mente, que dá os comandos permanentes para o sistema nervoso, a fim de que o nosso coração tenha o ritmo, a respiração se dê, a absorção dos alimentos aconteça. Todo o metabolismo orgânico é determinado pela mente, num outro nível, ainda inabordado pela ciência, mas explicado pelos espíritos, que é um comando da própria alma, mas que já vem sendo intuído pela medicina no ramo chamado medicina psicossomática, que tem origens na psicanálise do início do século XX. Então, a nossa mente tem comandos muito complexos. Daí, porque se um espírito obsessor interfere nesses comandos psíquicos, sobretudo no sistema límbico mencionado por André Luiz, atuando ao nível do hipotálamo, o indivíduo tem todo um desajuste orgânico. Porque ele altera a liberação hormonal, o sistema de feedback do sistema hormonal do indivíduo, que é o controle que uma glândula faz sobre outra, quando secreta mais um hormônio, a outra determina que ela reduza, isso fica alterado e pode surgir um diabetes, por exemplo. Uma alteração nos níveis, não é, de serotonina ou de hormônios epifisários ou hipofisários, que causam toda uma alteração na química orgânica. Foi o que Kardec chamou de subjugação física. Então, todas as obsessões, de início, têm níveis de consequências perfeitamente superáveis. Mas depois que a enfermidade se instala, ou psíquica ou física, o indivíduo pode desencarnar decorrente de processos obsessivos. Doenças que foram psicossomatizadas, tanto ao nível psíquico, psicológico ou orgânico. Nós podemos dizer que toda obsessão tem interferência orgânica, nos mais variados graus, dos mais variados tipos. Por isso, é um fenômeno que precisa ser atendido com clareza. O indivíduo precisa ser auxiliado, e o centro espírita tem condições para isso, mostrando que nós precisamos de levar à criatura uma renovação psíquica, seus ideais de vida, os seus propósitos, aprender a perdoar mais, aprender a tolerar mais. Há uma frase belíssima de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que a calma e a resignação, assim como a confiança na vida futura, são os grandes preventivos do suicídio e da loucura. Ou seja, na medida em que o indivíduo tem calma, ele tem resignação, paciência, e ele compreende que a vida não acaba no túmulo, ele elimina de si as possibilidades dos transtornos mentais e do próprio suicídio, que são estados alimentados por obsessores. Toda vez que eu perco a calma, toda vez que eu perco a esperança, toda vez que eu entro num estado de nulidade, de anulação, de visão materialista da existência, achando que a vida acaba no túmulo,
eu me abro a processos obsessivos extremamente complexos. Se forem espíritos ligados a mim, por crimes que eu tenha cometido contra ele em vida passada, a brecha psíquica que eu dê será determinante na minha reencarnação. Eu posso entrar num estado de fascinação, subjugação, de consequências gravíssimas. Mas a obsessão é um assunto muito vasto e nós estamos apenas colocando generalidades, porque ela tem variações. Por exemplo, nós podemos também obsidiar espíritos. Não somente os espíritos nos obsediam, porque a obsessão é um contato psíquico degenerado. Um exemplo clássico da obsessão que nós podemos causar nos espíritos é a questão da perda dos entes queridos. Quando nós não aceitamos a perda de um familiar, quando se chora compulsivamente, quando se evoca aquela pessoa no desespero, na falta de aceitação, na compreensão da perda, eu posso, sem querer, prender aquele ente querido do meu lado e obsidiá-lo. Sugar-lhe as energias e ele sugar as minhas energias. Foi o que o espírito André Luiz estudou no livro Missionários da Luz, ao tratar do tema vampirismo. Que é essa perda de energia mútua por um contato degenerado. Ele dá esse exemplo de uma senhora que prendia o marido desencarnado dentro de casa. E veja como a questão é delicada. Quando o marido foi retirado por ação direta dos espíritos, a benefício dele, ele, o marido, desencarnado e levado para uma colônia espiritual, no hospital, ela chorou tanto, ela reclamou tanto, que ela atraiu o marido de volta para dentro de casa, para continuar obsidiando sem querer, no amor desequilibrado, a falta de compreensão da vida. E veja que essa medida de retorno do marido foi tão séria, porque quando ele se afastou da presença dela, ela entrou em depressão. Com a volta dele, houve uma recomposição magnética, por incrível que pareça. Querendo dizer com isso que a pessoa que está sofrendo por estados depressivos, nesse exemplo que nós estamos dando, ela precisa ser esclarecida. Não só para libertar o ente querido que está amarrado psiquicamente ou magneticamente vinculado ao seu pensamento, não somente a benefício do desencarnado, mas também a benefício da própria pessoa, para que ela não sofra os efeitos do afastamento abrupto, que poderia levá-la à desencarnação prematuramente, como, por exemplo, da desobsessão, da depressão e ao suicídio, ou autoextermínio sem o querer. É por isso que, em todo o processo desobsessivo, a pessoa precisa receber o aporte do Evangelho. Ela precisa eleger outros estímulos para viver. Então, essa senhora precisaria ser orientada da importância de compreender a existência na Terra, a desencarnação, a benevolência de Deus para com todos, a providência divina que não nos desampara, que a vida não acaba com a morte. Então, esses valores evangélicos, transformadores da psique, dariam a elas condições psíquicas para não sofrer com o afastamento abrupto do marido desencarnado. É preciso que a pessoa tenha outros motivos de vida. O outro exemplo que André Luiz dá nesse mesmo capítulo, Vampirismo, é em relação ao sexo de um rapaz que tinha, embora casado, tinha espíritos ligados a ele desde a juventude.
desde antes do casamento, ligados a distúrbios sexuais. Quando esses espíritos foram afastados, ele sentiu-se, a expressão que André Luiz usa pela psicografia de Chico Xavier, ele sentiu-se menos homem, dando a entender que houve um débito hormonal relacionado à libido. Ele se sentiu diminuído, entediado. E nesse estado de tédio, ele atraiu de volta os obsessores para junto dele. Então ele precisaria de uma orientação evangélica para estabelecer novos motivos de vida e fugir da tentação que ele cria para ele mesmo, que é campo magnético para atrair os espíritos. Então, quando nós temos uma percepção de que desobsessão é afastamento de influência de espíritos, é um engano. É uma visão reduzida da expressão desobsessão. Não foi o que Kardec quis dizer. Desobsessão não é afastamento de espírito. O espírito, quando se manifesta na sessão mediúnica, quando há esse merecimento, é para que ele se esclareça e se desperte para outra realidade. Mas a desobsessão do encarnado, ela decorre de uma mudança dos seus valores de vida, colocando o evangelho à frente das suas condutas. Como nós falamos do evangelho, é aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ter resignação, que são expressões universais, que você encontra em qualquer terminologia religiosa. Aliás, foi o que Kardec quis dizer na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que ali não havia uma apologia a uma religião, mas que no livro Evangelho segundo o Espiritismo se estudaria os valores universais da alta moralidade ou da moralidade espiritualizada, que são comuns em todas as culturas, em todas as religiões. Perdão, a concórdia, a humildade, a disciplina, o entendimento da conduta do outro, a benevolência, a indulgência. Esse é o aspecto de renovação psíquica que o indivíduo precisa ter. O desapego da materialidade para se livrar dos processos obsessivos. São conceitos universais que transcendem a aparência do religioso, mas é a religiosidade ou espiritualidade, no sentido de religação da criatura com o Criador, que é a expressão maior do entendimento de Allan Kardec, quando ele coloca os aspectos crísticos no Evangelho segundo o Espiritismo, levando a uma nova visão das relações humanas, tanto entre nós encarnados, quanto de nós para com os desencarnados e deles para nós. Nós vamos ficando por aqui para termos aí algumas considerações dos amigos nesse aspecto genético que nós colocamos de obsessão e de desobsessão. Muito obrigado, Silvana. Devolvo a palavra. Nós é que agradecemos, como o senhor está falando. Muito obrigado. Olha, eu acredito que tem perguntas. A gente vai logo abrir para as perguntas por causa do tempo. Tem alguém aí que gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma, então, até que em relação à desobsessão. Pelo que a gente percebeu, né, na sua fala, para que haja uma desobsessão efetiva, é preciso, então, um tratamento né, da pessoa que está obsidiada, seja com a questão doutrinária, passe, água fluidificada, fazem parte, então, do tratamento. E quando, né, nós acreditamos, né, que uma pessoa está num processo obsessivo e nós, decidimos, então, colocar o nome dessa pessoa numa reunião, né? A gente encaminha o nome dela para uma reunião mediúnica.
ela não sabe disso. É uma iniciativa de outra pessoa. Acontece a desobsessão porque a gente percebe que até tem espíritos que se manifestam ligados a essa pessoa. Mas a pessoa não sabe de nada. Acontece sim, perfeitamente. Porque os espíritos é que, na verdade, promovem o esclarecimento do obsessor. Há um caso narrado por Allan Kardec na Revista Espírita de 1859, quando ele trata das obsessões em Morzine. São vários artigos que ele trata do assunto da obsessão na Revista Espírita. Ele conta um caso exatamente como esse que você acabou de mencionar. Chegou para ele a carta de um amigo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pedindo que o grupo intercedesse a favor de uma jovem senhora recém-internada num manicômio e necessitava muito de ajuda. Então Allan Kardec submeteu aos espíritos e eles deram uma orientação surpreendente. Primeiro eles explicaram que ela estava com uma multidão de obsessores, porque ela fora obrigada a se casar sem querer. Ela não gostava do rapaz. E desequilibrou-se. Isso atraiu um grande número de obsessores, o que fez com que ela fosse conduzida ao manicômio. Esse casal não era espírita. Kardec faz questão de dizer isso, porque na visão de pesquisador dele, ao dizer que eles não eram espíritas, estava mostrando que não houve uma indução ou simplesmente um condicionamento, porque a pessoa é espírita, ela acredita então no espiritismo, ela se curou por questão de condicionamento e não por ação dos espíritos. Deixa muito claro que o casal não era espírita e que o casal não sabia do pedido desse amigo do casal para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pedido a benefício daquela jovem senhora internada no manicômio. Então, Allan Kardec recebeu a orientação dos espíritos, que ele escolhesse um pequeno grupo dos colaboradores e que eles orassem por ela todos os dias. E assim Kardec o fez. A orientação é para que eles fizessem orações por um breve espaço de tempo, por um tempo curto. Kardec não diz quanto tempo. Então assim o fizeram. Com menos de 30 dias, ela foi curada, ela saiu daquele manicômio. O que era uma raridade à época, porque a psiquiatria estava ensaiando seus primeiros passos, não se tinha noção de cura de doença mental. Inclusive, muitos que eram internados morriam nos hospitais porque não tinha cura. Estava-se entendendo ainda como eram os processos de tratamento psiquiátrico. Não existia medicamento, eram duchas, às vezes agressões, enfim, era uma vida de segregação que a pessoa acabava entrando e nunca mais saía. Sair com menos de 30 dias foi um feito extraordinário. E veja que a desobsessão se deu de uma multidão de espíritos por orações diárias por um grupo de pessoas. Mostrando que a desobsessão se procede pela ação direta dos espíritos, mesmo que a pessoa não saiba. Se ela for merecedora, isso acontecerá. E que os espíritos não dependem do médium para manifestação de toda essa multidão de espíritos. Eu tenho sempre utilizado esse exemplo, agora que nós estamos em tempos de pandemia, e que o Brasil, como em muitos países, as reuniões mediúnicas ficaram paralisadas, e as pessoas tiveram aquela impressão de que os trabalhos desobsessivos estavam paralisados. Não, apenas a parte prática.
Porque os espíritos são uma inteligência superior à nossa. Eles vão nos utilizar como e quando necessitarem, sabendo do problema de uma contaminação, eles não vão, obviamente, conduzir os espíritos para junto dos médios que não poderiam auxiliá-los no atendimento. Então, esse tratamento, ou essa recuperação é feita em plano espiritual. Kardec já tinha observado isso há mais de 160 anos atrás. Dessa terapia, não é como se a gente pudesse utilizar essa expressão, embora a palavra não seria muito apropriada, terapia, porque todas as vezes que a gente fala em terapia, a gente faz uma relação com a medicina humana, e terapia implica em diagnóstico, em um tratamento e um prognóstico. Nós não podemos dizer ou prometer resultados para quem sofre processos obsessivos, porque entra a questão reencarnatória, entra a questão do merecimento, entra a questão desses valores individuais que o indivíduo não quer abrir mão, muitas vezes, dele, e que são condicionantes para a obsessão. Então, se a gente fala que é uma terapia, somente para o leigo, ele acha que ele entrou em tratamento, que ele vai ter um resultado. E, às vezes, o resultado não é aquele que ele quer, porque a obsessão é um reajuste de contas, não é? E, às vezes, o obsessor é a grande vítima da pessoa. E a pessoa não entende isso. Então, se às vezes eu uso muito a palavra terapia, eu vou levá-lo ao entendimento que ele vai ter um resultado que não vai ter o que ele quer, ele vai ter o que ele merece. Como Emmanuel diz que a doença, na visão dos espíritos, é a grande cura da alma. Como é que um leigo entende isso? Ele quer um resultado. Por isso é que são no espiritismo, como não se pode apropriar de expressões muito técnicas de outros vieses científicos, nós falamos exatamente em ações desobsessivas, não é? Para que o indivíduo tenha esse aporte, esse suporte na ajuda da própria recuperação da sanidade, que muitas vezes foi ele o causador. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Podemos colocar, sim, o nome das pessoas, embora essa questão de colocar o nome é muito interessante também, eu gostaria de fazer um breve comentário. Basta que nós pensemos na pessoa, na reunião mediúnica, nem que não precisamos nem nominá-la, não é? Porque os espíritos leem os nossos pensamentos. E se o grupo orar em benefício de uma pessoa, né, sabendo que aquela pessoa está necessitada, o efeito, o resultado será muito grande. Hoje, com a tecnologia que nós temos, nós sabemos que os espíritos captam os pensamentos como esses aparelhos tecnológicos captam assim, com muito maior facilidade. Então, o grupo que ora a benefício de uma pessoa, mesmo sem ela saber, isso trará grandes benefícios e é uma grande caridade. Então, só para completar, nesse momento, então, de pandemia, que as reuniões estão suspensas, né? Reunião mediúnica, é aconselhável, então, que o grupo mediúnico permaneça fazendo reunião de prece para os espíritos sofredores, né? Isso depende de cada grupo. Nós já vimos grupos que fizeram isso com muito bom resultado. Ou seja, o grupo, naquele momento, fez uma reunião virtual, ou então simplesmente marcaram um horário, cada um no seu lar, pegou o evangelho, foi fazer suas preces a benefício das pessoas que estão em sofrimento, e é claro que a prece em conjunto ela traz grande benefício. Mas é muito importante quando o médium transforma aquele horário da reunião mediúnica numa reunião de irradiação ou de preces a benefício de pessoas, porque a palavra radiação e radiação muitas vezes pode não ser bem entendida, ou seja, essa condução psíquica do pensamento em benefício de outra pessoa, que é o que acontece quando a gente ora por alguém que está em sofrimento, não é? Quando a gente faz esse tipo de prece, a pessoa recebe. Agora, o médium ostensivo, para participar de uma atividade como essa, ele precisa ter um grande autocontrole. Porque nós já vimos médiuns reclamar que, naquele momento
em que eles começaram a orar em benefício das pessoas, à distância, cada um na sua casa, o médium sentiu um grande mal-estar, porque ele acabou se sintonizando com o hospital, com o enfermo, com o obsidiado. Ele criou um liame psíquico, porque o nosso pensamento percorre o espaço pelo fluido cósmico universal e cria campos magnéticos, porque é uma mente que entra em contato com outra mente. Então, o médium, para fazer esse tipo de oração para uma pessoa, ele tem que ter uma certa dose de experiência, para, principalmente, não se sintonizar com o enfermo até o ponto de atrair ou de sentir os sintomas da pessoa e não conseguir desligar isso e debelar. Porque quando eu oro para uma pessoa, se eu pensar na pessoa, eu sintonizo, e dependendo da minha faculdade mediúnica, pela capacidade psicométrica que todos nós temos, eu vou sentir o que a pessoa sente. Uhum. Então, eu tenho que aprender a desviar o pensamento e aquilo passa. Tem médium que não consegue fazer isso. Ele sintoniza, ele psicossomatiza e não sai desse estado. Aí ele fica sentindo mal, não dorme à noite, fica com dores. Ele sente o mal-estar, porque ele sintonizou, ele ainda não sabe fazer a segunda parte. Ele aprendeu só a sintonizar, ele não aprendeu a desintonizar, porque basta eu desviar o pensamento e aquilo desaparece. Então, o conselho que a gente dá é que o médium seja orientado, nesses momentos de oração a benefício de terceiros, que eles pensem em Jesus, que pense no anjo de guarda da pessoa, mas que não sintonize diretamente com a pessoa, se ele não tem experiência com isso ainda. Eu me lembro muito da de Ivone Pereira, não sei se vocês já estudaram a biografia, a autobiografia de Ivone, que está no livro Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. São 2 livros em língua portuguesa muito importantes, em que ela fala que ela tinha um caderninho, que ela escrevia o nome de suicidas e orava para esses suicidas toda noite. Certa vez um médium veio me dizer que fez a mesma coisa. Arrumou um caderninho, e toda vez que ele via o nome de um suicida, ele escrevia no caderno. E o que aconteceu? Ele começou a sentir um grande mal-estar. Falei, nós temos que observar os exemplos dos grandes médiuns, mas ver as nossas disposições pessoais. Aquilo era Ivone do Amaral Pereira, uma médium extremamente experiente, com uma vivência anímica de mundo espiritual muito consciente, diferente de nós. Eu não posso me igualar a uma Ivone, eu não posso me igualar a um Chico, não posso querer me igualar a um Divaldo, eu tenho que ter esse espaço de percepção. Então eu falei para ela, não faça isso, porque você não está sabendo fazer. Ore a benefício dos sofredores, você pode fazer isso pensando em Deus, pensando em Jesus, e os bons espíritos vão pegar esses fluidos seus, suas energias, e conduzir para onde for necessário. Até que você, com o tempo, aprenda a sintonizar e a dessintonizar, senão você vai sentir mal. Então, as orações em benefício de pessoas que o grupo mediúnico possa fazer, ela requer uma preparação do grupo anteriormente, identificando cada um dos médios, orientando que ao orarem não sintonizem, que não se deixem entrar em transe, que não se deixem desdobrar. E o que ajuda muito a gente nesse domínio mental é a meditação. Mas a meditação para ficar consciente. Tem muito médium que vai fazer meditação e deixa se desdobrar, dorme, entra em transe. Aí não é meditação. Meditação é para você ficar consciente. Então o médium precisa aprender a ficar consciente. Aí ele colabora. Porque se ele se deixa apassivar-se no momento da oração, ele começa a orar, fica muito emocionado e chora, e entra em transe, e entra em êxtase, muda a voz, ele incorpora, ele está ainda por aprender o domínio psíquico. Claro que numa prece a gente emociona, a gente chora, a gente sente a presença dos espíritos, mas eu tenho que ter controle mental para eu não ficar mediunizado, porque não é o momento, não é o local. E para isso nós temos a reunião mediúnica.
Então, realmente, nós podemos transformar aquele momento que a gente tinha de reunião mediúnica em momento de oração a benefício dos sofredores? Podemos. Mas isso requer um aprendizado dos médiuns, conversar com eles, saber se eles conseguem, se estão se sentindo bem, fazer uma avaliação, para não simplesmente entrar num trabalho como esse, e que depois você acaba tendo um resultado insatisfatório, porque o médium ele sintoniza com muita facilidade, e tem muitos médiuns que não conseguem dessintonizar com tanta facilidade. Aí a psicossomatização é muito grande. Mas é um recurso muito importante, sim. Esses tempos de pandemia, muitos grupos têm feito orações em benefício de pessoas sofridas, com processos obsessivos, dando um excelente resultado. Eu não sei se o tempo permite, Silvana, eu poder contar um caso muito rápido a esse propósito. Depois nós temos aqui 4 perguntinhas que fizeram aqui no chat. Deixa eu contar esse caso, eu acho muito interessante, porque ele aumenta a nossa fé. Isso aconteceu antes da pandemia. Uma pessoa pediu, o relato foi feito pelo médium do grupo. Chegou ao grupo um pedido como esse, de oração à distância, para uma pessoa enferma, não podia ir ao centro. A pessoa ficou em casa no dia marcado, ela ficou em orações, porque se a gente fica em oração em casa, a gente sintoniza com as orações do grupo, e isso facilita a recepção das vibrações. Então, se eu vou orar para a casa de uma pessoa, para uma família, avise a família, se puder. Né? Se puder, porque é aquilo que nós falamos. Se a pessoa não sabe, não aceita, não tem problema. Vamos orar do mesmo jeito. Mas se ela puder, ela aguarde ali, faça uma prece, uns 10, 15 minutos. Então, eles orientaram essa pessoa que estava enferma a fazer isso. E aí, teve o dia da reunião mediúnica. No outro dia, o beneficiário ligou para o amigo médium, mas todo feliz, agradecendo, disse que sentiu a presença dos espíritos. No outro dia acordou muito bem, por isso que estava dando esse retorno, para a pessoa saber, para eles terem fé, para continuar orando. Agradeceu demais o grupo. O médium ficou calado, escutando aquilo ao telefone, né? Falou, tá bom, eu vou passar para você, para o grupo, o retorno, muito obrigado, mas o mérito é dos espíritos. Aquela conversa assim encerrou o assunto. Aí ele me contou o caso de Jacobs. Eu não tive coragem de dizer para a pessoa. Eu fiquei assim. Sabe o que aconteceu? Nós marcamos realmente com a pessoa para orar para ela no dia da reunião mediúnica. Mas na hora da reunião mediúnica, eu acho que nós estávamos todos saindo para ir para o centro, caiu uma tempestade tão grande que ninguém chegou no centro. Não teve reunião mediúnica. E eu fiquei com vergonha de falar para ele que nós não fizemos a reunião mediúnica. Alagou. A posição do centro ficou assim, só de barco. Realmente inundou tudo. A tempestade. Aí ele falou, e agora? Eu falei, e agora? Aumente a fé, porque você viu que quem faz o trabalho são os espíritos. Eles já tinham anotado o pedido da pessoa e foram na casa da pessoa e se deixaram ser sentidos pela pessoa para mostrar para vocês o quanto nós colaboramos com os espíritos. E precisamos nos ajustar cada vez mais nessa colaboração. Então vamos aumentar a fé e a certeza dessa intercessão benéfica dos benfeitores espirituais. Desculpe se eu delonguei, mas eu sempre me lembro dessa história, porque eu vejo que as pessoas recebem muito. Muito boa. Com certeza. Nós temos um pequeno grupo de prece pelo WhatsApp, quando alguém precisa, escreve. E Faça isso, isso é muito importante. Tanto retorno que a gente não tem como duvidar. Então, eu vou ler as perguntinhas aqui, eu não vou falar quem fez. Tem aqui, gostaria de saber o que é autoobsessão e como desobsidiar nesse caso. A palavra autoobsessão é interessante, é como se a gente obsediasse a nós mesmos, né? Mas é uma verdade. Toda vez que eu fico com uma ideia repetitiva, eu estou me auto-perturbando.
E eu posso, com isso, atrair espíritos. Uma vez eu vi uma tirinha muito interessante, essas brincadeirazinhas que saem assim nessas redes sociais, eu achei muito engraçado. Uma pessoa deitou, apagou a luz, se preparou para dormir. Quando fechou os olhos, já estava quase dormindo, aí vem aquela frasezinha naquela bolinha, né? Amanhã vai vencer um boleto. Não sei se vocês usam essa expressão para pagar a dívida no dia seguinte, né? No Brasil usa muito essa expressão. Aí a pessoa acorda e arregala os olhos. Eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente deita para dormir e você vai relaxando assim, vai entrando naquele estado. De repente, no outro dia, você lembra de um problema para resolver. Uma dívida para pagar, alguém para conversar, algo a solucionar. E aí você não dorme à noite. Aquilo não foi um espírito que fez você lembrar da dívida, do problema. Não é? É a gente, por uma indisciplina psíquica. A hora de dormir é a hora de dormir. Eu não vou resolver os problemas antecipadamente. Isso chama-se ansiedade. Então, a minha ansiedade pode causar-me um transtorno psíquico, por exemplo, um prejuízo ao sono. Eu ficar preocupado demais com algo que vai acontecer, não é? Eu ouvi uma expressão interessante dias atrás. É como se a gente engessasse o braço antes dele quebrar. É o típico ansioso, não é? Então, esses estados psíquicos, eles nos causam alterações psíquicas, ideias repetitivas que não saem por falta de esperança, por falta de fé. O problema vai se resolver. Se o problema está se demorando, é porque eu tenho que aprender com ele. Eu preciso de uma noite de sono tranquila para amanhã intuir e, quem sabe, na madrugada, eu receber as boas orientações do meu anjo de guarda, meu espírito protetor. No outro dia eu vou acordar com mais esperança. Não adianta eu ficar intranquilo. A intranquilidade psíquica é causa de perturbações muito graves que eu posso chamar de auto-obsessão. Mas que não fica só aí, porque todas as vezes que a minha mente fica intranquila, eu me abro também às obsessões. Então o fenômeno não fica isolado, porque os espíritos aproveitam essa fragilidade psíquica para intensificar os meus estados de intranquilidade, que eu poderia chamar de auto-obsessão. E a autodesobsessão, portanto, seria estabelecer na minha mente maior tranquilidade, mais fé, mais estudo, mais perseverança no bem, trabalho em benefício do próximo. Essa disciplina é o grande preventivo das obsessões. Eu acho que respondeu, né, a pergunta. Então, passar para a próxima. A minha pergunta, o que indicar a uma pessoa, eu acho que tem uma na frente, espera um pouquinho, tem uma antes, desculpa. Os mecanismos da parasitose obsessiva podem decorrer de uma sintonia em subjugação de dois espíritos encarnados? Podem. Pode acontecer a interferência, se eu entendi bem a pergunta, a obsessão de encarnado para encarnado. Então, quando uma pessoa perturba a outra pelo medo, pelo ciúme, pela violência, nós estamos estabelecendo uma obsessão de encarnado para encarnado. E aí acontecer uma perda de energia muito grande e a pessoa ficar extremamente vulnerável. Esse é também um fenômeno que não é isolado, como eu disse no caso da chamada perturbação de si mesmo ou autoobsessão. Um espírito pode intensificar esse estado mórbido da minha psique e eu ficar muito mais perturbado. Então, realmente, uma pessoa encarnada pode perturbar outra pessoa encarnada e seria um tipo de obsessão de encarnado para encarnado. Não, respondeu, né? Quem fez a perguntinha aí. Então, o que indicar a uma pessoa que está vindo tomar passe em nosso grupo? Ela não é espírita.
está iniciando as leituras do Livro dos Espíritos, mas está a tal ponto induzida que já tem sintomas físicos. Ela tem estado bastante doente, dores de estômago nos últimos 2 meses. Ela vê o espírito e o escuta às vezes. Ela recebeu a orientação de rezar, frequentar um culto religioso, mas ela está muito impaciente, pois é muito doloroso para ela. O que você recomenda? Nós temos que ver se essa pessoa também está fazendo um tratamento médico psiquiátrico para ajudá-la a suportar a intensidade das ações do obsessor sobre a mente dela, e um psicólogo também. Então a pessoa não pode ficar sem a ajuda de profissionais que possam ajudar, porque se já está havendo a somatização mais intensa, com dores, ela precisa sair desse estado doloroso, né? Diminuir a ansiedade para que a mente possa se fortalecer e aí ela poder, por ela mesma, vencer esse estado. E continuar orando para a pessoa. Se ela está procurando o centro para receber passo, já é uma coisa muito importante. Então, nós já estamos fazendo muita coisa a benefício dela. Agora é somente o tempo mesmo, né, que vai ajudá-la a vencer esse problema. Tem problemas obsessivos relacionados à reencarnação que são muito graves de serem resolvidos, não se resolve da noite para o dia. A pessoa tem que aprender a ter paciência. Então ela continue orando, o grupo continue orando por ela, continue tomando os passes. Quando voltar às reuniões mediúnicas presenciais, continuar orando, quem sabe a entidade se manifesta. Mas mesmo se ela não se manifestar, ela vai se beneficiar. E a ajuda médica e psicológica, o quadro dela já está bem grave. Então a gente não pode vacilar nesse estado, ela já está em sofrimento. Mas o que nós podemos fazer são as orações mesmo e confiar nos espíritos. André Luiz menciona o caso de uma obsessão que já durava 1000 anos. Veja que um obsessor que está ligado a uma pessoa, ora um obsidiando o outro, porque a obsessão é bilateral, né? Ela não é unilateral. Por 1000 anos. Não é com 1 mês, 2 meses que se resolve. Então nós temos que ter paciência, o grupo mostrar acolhimento, orações, mais orações, a pessoa pegar o evangelho, tirar da cabeça dela o medo, conversar com ela para ela não ter medo de espírito, o espírito não vai prejudicá-la, embora ela esteja vendo, mas ela precisa tomar medicamentos também, porque às vezes essa visão de espíritos já está sendo algum transtorno psiquiátrico, não é? Em que ela está tendo delírios ou alucinações, e o medicamento vai ajudar. Mas é um tratamento que deve ser aí completado pelo passe e pela água fluidificada e pelas orações, para que assim, ela o merecendo, ela haverá de se curar. Tem uma pergunta, mas eu acho que já foi respondida, mas eu vou fazer em relação às reuniões mediúnicas em tempo de pandemia, em caso da impossibilidade das reuniões mediúnicas, como os médiuns podem entender esse momento. Como entender do ponto de vista do plano espiritual? O plano espiritual, que a gente chama de plano espiritual, é uma sociedade totalmente independente e superior à nossa. Os espíritos se reúnem em grupos, né? Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Então os espíritos estão trabalhando, sabendo muito bem dessa pandemia. Há um livro psicografado por Chico Xavier, chamado Desobsessão, que nós aconselhamos a leitura para todo o grupo que pretenda fazer reuniões mediúnicas com esse viés. No capítulo 8, ele diz que é causa ou é motivo justificável de ausência do médium à reunião mediúnica as epidemias. E ele coloca na frente gripe. Ora, esse livro tem mais de 70 anos. André Luiz é um médico espiritual. E eu acredito com uma visão sanitarista impressionante, porque ele pensar que seria motivo justificável para um médium se ausentar de uma reunião mediúnica, uma epidemia, embora a gente saiba que as epidemias acontecem de tempos em tempos, como tivemos a pandemia da gripe espanhola, estamos tendo essa, poderemos ter outra.
Epidemias são localizadas ou mundialmente generalizadas, daí a expressão pandemia. Mas nós podemos ter um surto, não é? Num bairro, numa comunidade, num vilarejo, numa comuna, enfim, em qualquer região, e aí ser um surto epidêmico, uma epidemia. São causas justificáveis de ausência do médium. O que o espírito André Luiz está dizendo como motivo justificável? Para o médium não se preocupar. Porque os espíritos, sabendo disso e são inteligentes, eles não vão conduzir para o lado do médium ou para a casa do médium aqueles espíritos que deveriam serem atendidos. Eles serão atendidos no mundo espiritual, como eu contei esses vários casos. O médium não deve ter aquela consciência pesada de estar faltando com os espíritos, porque é um motivo de ausência justificável. Então não há prejuízo. Não podemos dizer que estamos faltando ou falhando no trabalho. O que eu tenho notado nessas inúmeras lives, né, como se chama, ou palestras virtuais que nós temos feito, conversado com centenas de médiuns, através de perguntas e respostas, fizemos já estudos com mais de 2 horas só sobre esse assunto, é que o médium espírita precisa aprender que a mediunidade não se realiza apenas em sessão mediúnica. Que a desobsessão ela é ampla. Que nós estamos perfeitamente amparados e justificados. Quando André Luiz fala ausência justificável, é aquele funcionário de uma empresa que se ausentou do serviço e que não vai haver nenhum desabono para ele. Porque não faltou. Ele faltou porque realmente não pôde ir. Um impedimento justificável, como a chuva que eu acabei de mencionar, que alagou uma região do centro espírita. Então, os espíritos, sabendo disso, vão proceder aos tratamentos às pessoas que estão sofrendo. Vão usar os médiuns pelas madrugadas para auxiliarem em até incorporações que acontecem no mundo espiritual. Quantos médiuns já não relataram para nós que dormem e sonham que estão incorporados? Ou esclarecendo espíritos na madrugada. Isso não foi sonho. Ele foi utilizado em sessões mediúnicas, em reuniões mediúnicas no mundo espiritual. Às vezes a gente não lembra, não quer dizer que não trabalhou, não atuou junto dos espíritos. Então nós não estamos parados, nós estamos trabalhando. E agora, nesse período, nós estamos sendo convidados a refletir que a reunião mediúnica não é o único lugar que se exercita mediunidade. Muitos médiuns estão sofrendo com a ausência da reunião mediúnica. Não é uma crítica, é uma observação. Porque aprenderam que só se exercita a reunião mediunidade em reunião mediúnica. E muitos têm usado a reunião mediúnica apenas para resolver problemas pessoais. Por isso estão sentindo falta. De ir uma vez por semana, porque lá é como se eu lavasse a minha alma. A pessoa está despejando ali. Não, a reunião mediúnica não é para isso. A reunião mediúnica é para a gente auxiliar. Então nós temos que aprender a viver mediunicamente, com orações e meditações e estudo todos os dias, que eu estarei trabalhando em benefício dos espíritos sofredores com os benfeitores espirituais. Muito obrigado, Silvana. Querido irmão, pela muito oportunidade. obrigada. Eu acredito que deu para responder aqui todas as perguntas e foi maravilhoso, foi fantástico tudo isso, foi realmente uma aula para todos nós. Tem aqui alguns agradecimentos das pessoas que saíram. Então, para nós encerrarmos, né, o nosso trabalho de hoje, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e esperamos, né, proximamente, no ano que vem, porque nós já temos agora, já estamos quase acabando o ano, né, já temos uma programação, mas esperamos poder contar com a sua presença outras vezes, porque realmente uma grande aprendizagem para nós
toda essa explicação. É um estudo, né? Junto com... Você é muito gentil. E só me permita continuar divulgando o trabalho aí da FEB TV, estudando o Livro dos Médiuns. Eu convido todas as pessoas a estarem conosco toda terça-feira, no horário de Brasília, às 19h30. Quem não puder assistir ao vivo, né? Assista depois. Nós vamos abrir agora um canal de comunicação, de tira dúvidas, pelo Telegram. As pessoas vão poder fazer perguntas. Logo a gente vai passar o endereço aí para todo mundo. Espero que o estudo seja satisfatório. É um estudo singelo, é apenas uma interpretação que nós estamos dando. Nenhum arrobo de estudos maiores de mediunidade. É um momento de Está sendo conversar, modesto, que de realmente é troca. fantástica. Não. É apenas uma singela colaboração. Por isso que eu estou convidando, que é para a gente estudar junto aí, Allan Kardec e os benfeitores espirituais. Me perdoe ter utilizado esse tempinho para essa divulgação, Não, mas imagina. como o trabalho ele não é pessoal, então a gente fica à vontade para convidar. Tem uma equipe trabalhando nessa atividade. Nós aqui na Suíça temos divulgado bastante em todos os grupos. Eu, quando assisto na manhã, eu já coloco nos grupos para assim a gente ter a oportunidade de estar conectado também no mesmo estudo. Agradecer a presença aqui da nossa querida Eliane, lá da Suécia, da Sônia, da Dinamarca, e todos esses amigos do Brasil, e os tantos aqui da Suíça, que tem gente de Genebra, de Basel, os outros eu não sei, Berna, tá bem florida aqui. Então, vou agradecendo a todos a presença e gostaria de pedir para nossa querida Luísa, se ela pode fazer a nossa prece de encerramento, Luísa. Seu microfone está desligado, tá? Você liga e aí... Deu, ligou? Sim. Então vamos nos ligar. Nos ligarmos com o divino em nós, com o divino que nos rodeia, com o divino dos espíritos protetores que estão sempre ao nosso redor, conectando-os e elevando o nível dos nossos pensamentos, da nossa mente, agradecendo o nosso irmão Jacobson por estimular, por esclarecer, por iluminar, por ser instrumento dessa luz divina. E nós, aqui unidos, como falou a nossa Creu no início da reunião, juntos com Jesus, conforme ele mesmo disse, repetindo, se mais de um estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio deles. Estejamos onde estivermos, estejamos nas nossas casinhas, no nosso cantinho virtual de oração, e é possível ampliar com Jesus essa dimensão, pedindo a Ele que esteja junto conosco, os seus guias protetores. E assim vamos fazer a nossa oração. Nas mãos poderosas de Deus, entregamos todos os desafios que afligem a mim e aos meus irmãos, entre sintonia amorosa e direta com as entidades espirituais. Elevo mentalmente e atraio fluidos consoladores. Esses fluidos consoladores me libertam de doenças, amarguras, aflições, me preparam para uma nova etapa cheia de saúde, de paz e de luz, irradiando a todos para um mundo melhor. E assim nós podemos até tomar o nosso copo de água fluidificada, que todos esses fluidos nos ajudem a uma nova etapa cheia de saúde, paz e luz, com a presença dos benfeitores para a glória de Deus. Assim seja. E a nossa profunda gratidão. Que esses pensamentos penetrem no nosso ser para transformá-los em vida. Assim seja. Assim